Vou te explicar como que funciona assim. O ministro da Economia, posso usar palavrão aqui? Claro. Ele é o maior cuzão que tem. É o maior cuzão. Por quê? Ele é o dono do cofre. Então ele vai chegar pra cada ministro e vai falar assim, não, não, não. Esse é o papel dele. O Guedes chegava pro astronauta Pontes e falava assim, olha, eu vou cortar o teu orçamento. Ok. Meu ministro luta pelo seu ministério. Ele luta. Ele tem que conseguir recurso pro ministério dele. O que vocês ouviram falar do astronauta Pontes durante todo o mandato do Bolsonaro? Nada. Nada. Mas é que o cara que vai pro espaço e tá no negócio da gravidade, ele volta meio... Só pode ser o travesseiro dele. Que, ele volta meio lelé. Afetou a cervical dele de um jeito que não esperava, ele não luta. Então o ministro ele tem que lutar pelo seu setor. Leiam a biografia. Foi feita uma biografia do Bresser Pereira, recentemente pelos meus amigos José Márcio Rego e o João... Nossa, me fugiu o nome dele, o sobrenome dele agora. O João é um jornalista fantástico, daqui a pouco eu vou lembrar. E o Bresser fala isso. O FHC me chamou para ser ministro da Ciência e Tecnologia e eu relutei muito. O Bresser já tinha sido ministro da Fazenda nos anos 80, né? Ele foi um dos planos, o plano Bresser. Ele foi ministro da Reforma do Estado no FHC. E aí quando veio o segundo FHC, o Fernando Henrique chamou ele para ser ministro. Ele falou, putz, eu ia entrar num ministério que não ia ter muito poder. Eu não ia conseguir fazer muita coisa. E ele foi o Bresser que criou o sistema Lattes, né? Que os acadêmicos colocam lá os dados, tudo. Foi o César Lattes, foi um grande físico que a gente teve, um grande cientista que a gente teve. Ele deu nome ao César Lattes para esse sistema que é onde os acadêmicos têm que se colocar, o que eles fazem e tal, que é meio que o Facebook, né, dos acadêmicos na visão do Estado. É o grande diretório de produção acadêmica. E ele falou, eu não tinha poder. Então era ruim estar num lugar em que eu não tinha muito poder para pressionar por mais recursos. Entende? Então o ministro ele tem que lutar pela pasta dele. E o astronauta não lutava nada. Eu participei de vários processos, fui falar na Câmara dos Deputados em defesa da CEITEC, que é a nossa estatal de microchips, que o governo Bolsonaro decidiu que ele ia extinguir, liquidar. Não é que ele ia privatizar. E eu gosto de usar esse exemplo porque tem a ver com o que a gente está falando aqui. Eles olharam para essa empresa, ela nasceu como um laboratório lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os engenheiros desenvolvendo a área de microeletrônica. Lá nos anos, se eu não me engano, começou nos anos 80, mas ganhou mesmo base ali nos anos 2000. Aí eles montaram, tinha um instituto, e aí o governo Lula, em 2008, funda, né, esse centro de engenharia de tal, que significa o CEITEC, que produz semicondutores, que produz chips de computador. Aí virou o quê? O tal do chip do boi, que o Salim Matar ficou, né, tratando de maneira, né, depreciativa durante muito tempo. O CEITEC desenvolveu um chip que é utilizado, é colocado na orelha dos bois para você fazer o rastreamento deles. Ele usou isso como algo assim, ó, tá vendo? Olha o que ele faz o chip do boi. Tem mais boi do que gente no nosso país. Mentira, sério? Tem mais boi do que gente. Mais de 200 milhas? Agora, para pra pensar. É pra caralho. Em 1910, um século e 10 anos atrás, o Ministério da Agricultura foi criado, sabe para quê? Para rastrear boi. Eu sei mais sobre o boi, cada cabeça de gado no país, do que eu sei sobre as pessoas. Porque teve um surto de febre aftosa. E o Ministério da Agricultura é criado para poder resolver esse problema, porque se o Brasil não vende boi, vocês sabem, né? A gente quebra. A gente precisa vender carne. E tem uma constituição de política pública que é fenomenal a partir do Ministério da Agricultura. Então a gente sabe tudo o que ocorre com as cabeças de gado. Por isso que o Brasil, quando tem esses surtos, a gente consegue lidar razoavelmente bem. Porque a gente sabe onde nascem os focos, a gente sabe lidar. Você não chega pro boi e fala, vai ganhar sua vida. Não, fica em casa. Você vai ficar restrito, porque você não pode contaminar as outras cabeças de gado, os outros bois e vacas. Então a gente tem um programa. Eu não vi ninguém falar, olha, acaba com o Ministério da Agricultura. É óbvio, por quê? Agro. Tem interesse ali. Agropecuária. A picanha. Então, quando pega uma situação, eu vou dizer, vamos privatizar isso. Vamos submeter ao lucro o controle de zoonoses. É uma má ideia. A CEITEC trabalhava nisso. Ela ajudava rastreamento. A CEITEC produzia chip, a Pirelli. Sabe? Essa empresa soviética, Pirelli. Então, a Pirelli contratou a CEITEC para fazer o rastreamento dos seus pneus em escala planetária. A Pirelli é soviética? Não, tô zoando. Ah, tá. Pensei que era de lá. Em escala planetária. Perdeu o contrato. Porque o governo decidiu liquidar a empresa.
Então a empresa estava se constituindo. Demorou muito? Demorou. Eu concordo com todas as críticas. Deveria ter feito mais rápido e tal. Mas ela estava se constituindo. A gente ia ter uma empresa de semicondutores bem no momento em que estavam explodindo os preços de semicondutores. E aí o governo falou, eu vou liquidar. Vou liquidar a empresa. Por quê? Porque é estatal é ineficiente, ela já está 10 anos aqui, não sai do lugar, não vou investir dinheiro nisso. Sabe quanto que custa a estatal para os cofres públicos? Chutei. Todo ano. Quanto vocês acham que custa? Putz, menor ideia. Não tem nem questão de proporção de quanto Vocês seria. acham que o Estado tinha que fazer chip, semicondutores? Também não faço a menor. Eu não sei nem a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. Ouvindo tu falar agora, eu tô contigo. Ela custa 70 milhões. Eu ia falar ano. 2 milhões. 70 milhões. Pro Estado isso não é Isso é muito pouquíssimo. Nada. Eu empresa tá quanto, eu sabe? fiz o cálculo. 0. É 0? O número de casos decimais, você precisa ter porcentagem para isso representar algo num orçamento de 1,8 trilhão de reais, é 0. Então, em nome desse desinchaço Então, estatal, 0,000. foi tirando tudo. Você eliminou uma empresa, eu não tô Sem dizendo... pensar. Eu não tô dizendo que ela ia virar uma TSMC, que é a empresa taiwanesa de semicondutores que produz, sei lá, 80% dos chips de alta precisão que a gente usa, né, nos setores mais sofisticados. É um setor gigantesco, o setor de Mas semicondutores. se ia, agora nós não vamos saber se vai. Mas se a gente tinha setores que já estavam usando. Então o Brasil, ele tem um problema que é assim. Eu posso produzir algo que vai ajudar a economia. Não vai ser uma Siemens, não vai ser uma Apple, não vai ser... Tá, mas eu consigo produzir chip do boi, eu consigo rastrear pneu, eu consigo, por exemplo, produzir sensores de automóveis, né? Porque para você tirar o combustível e levar, você precisa de um sensor que vai fazer isso. Eu preciso de tag de pedágio, né? Então você usa semicondutor no tag de pedágio. Sabe o que o Ceitec desenvolveu durante a pandemia? Um sensor de Covid que te dava o resultado em segundos. Não. Em segundos. Isso é perigoso. Em segundos, porque você usa semicondutor, né? Um sensor para poder identificar a presença do vírus. Não, mas como assim? Não entendi isso aí. Eles desenvolveram Bota uma tag um na protótipo que identifica a presença de uma doença, no caso a Covid, em segundos. E não foi pra frente isso aí? Não, porque a empresa estava sendo liquidada. Entendi. E talvez se ela tivesse desenvolvido isso, uma empresa privada podia pegar a tecnologia A e empresa privada poderia pegar a tecnologia, o governo ganhar royalties. ia girar. Menos mortes. A Ceitec podia produzir, mas para produzir você tem que fazer o quê? Investir. E aí, em nome desse desinchaço do Estado, foi se cortando tudo. Mas você sabe qual que é a ironia da história? Eles não conseguiram liquidar a empresa. Porque o TCU encontra um monte de irregularidades no processo. Tipo perseguição dos funcionários. Então a empresa tá lá, tá num limbo. Tá rolando ainda isso. Eu já fui convidado a falar umas 2, 3 vezes, né, para congressistas e pessoas que estão envolvidas nisso, porque eles estão tentando entender a parte econômica. Palestrinha lá? Aí você pergunta assim, aí vão falar, não, mas ela dava prejuízo de 70 milhões. O último dado que eu vi na Bolsa de Nova York, tem 1.500 empresas, se eu não me engano, ou mais, que todas dão prejuízo. Pensa nisso, na Bolsa de Nova York. A Tesla, que é a menina dos olhos de quem acha que o Elon Musk é um grande capitalista, ela ficou 10 anos dando prejuízo. O Nubank dá prejuízo até hoje, né? Tem várias empresas que dá prejuízo, mas eles argumentam que é o prejuízo calculado, que aí daqui a um tempo a gente vai recuperar e tal. Isso vale para as empresas privadas. Sim, você pode usar, mas... E eu concordo. Você pode olhar. A questão é... Por Só que expandir essa lógica para o Estado também, né? Por que uma empresa estatal que está fazendo aquilo que ela faz, ela tem que ter um horizonte de lucratividade tão mais estreito do que uma do privado? Aí eu falo, não, porque o setor privado eu tenho a oportunidade de sair. E é verdade. No setor estatal você está usando o meu dinheiro. Mentira. Estou usando dinheiro do Estado. Que é nosso. É do Estado, que faz parte da Constituição Social. Quando chega... Pensa assim, eu vou usar um exemplo de universidade privada. Você entrou na universidade privada. Aí você entra na sala de aula e você fala assim, professor, eu pago do seu salário. Mentira ou verdade? Da privada, é verdade? Mentira. Por quê? Quem paga é a universidade, não é a pessoa. A pessoa paga matrícula, ela tem um acordo com a universidade que ela vai sentar na aula, a autoridade é o professor. Eu financio a possibilidade dele pagar o seu salário, não? Não, porque se você sair, ele vai continuar trabalhando. Quando você pagou a faculdade para fazer lá, você já concordou que ia ter uma autoridade dentro da sala que ia poder ser uma autoridade. Você concordou com esse esquema? A minha relação... Eu concordei em pagar por isso. A minha relação com você não é de consumo, a minha relação com você é de tutoria. Ah, sim. A minha relação profissional é com a empresa. Então o que eu tô querendo dizer, na cabeça da maioria das pessoas isso não faz nenhuma diferença, mas na vida real faz toda a diferença. Quando você comete um crime
e o Ministério Público assume, não importa se a vítima fez a denúncia ou não. Se o Ministério Público assume, a tua relação é com o Estado. Tanto já tem vários casos que a vítima fala, não quero nada do Ministério Público. Não, já assumi. Ele cometeu um crime contra a cidadania. Então, vamos investigar, né, se for. Você tem várias situações em que isso se encaixa, tem outras que não, que você tem que ir lá fazer a denúncia e tal. Mas o que eu tô querendo dizer é que você tem tipos de relação, que não dá pra você simplesmente chegar assim, não, porque o Estado gastou com isso, ele tá gastando o meu dinheiro. Não, o Estado tá gastando o dinheiro dele. Aí, eu sei que vocês querem entrar nisso. Por que é o dinheiro do Estado? Porque o dinheiro que você tem na tua conta, que você tem na sua conta, que você tem na sua conta, que eu tenho na minha conta, ele vem do Estado. Ele foi criado pelo Estado, né? Ele é um dicionário. É como eu interpreto a riqueza. É como eu digo que este boné que é vermelho e este que é amarelo... Brincadeira. Eles são diferentes e eles têm valores diferentes. Porque esse aqui vai ter um preço, esse aqui vai ter outro. Quem permite fazer isso é a moeda, é uma linguagem. E que ela é gerida coletivamente. Aí qual é a questão? Por que eu tributo? As pessoas falam, não, eu tributo porque eu vou financiar o Estado. Você não tributa para financiar o Estado. Você tributa para estabilizar a macroeconomia. É diferente. Por quê? Quando o Estado sai gastando, ele está injetando recurso na economia. Esse recurso pode entrar na forma de investimento público, que vai gerar emprego para todo mundo. Pode entrar na forma de, por exemplo, transferências. Então, ele paga pensão, paga aposentadoria, paga, né, os precatórios, são dívidas do Estado, né, porque ele burlou alguma relação com o cidadão, então ele tem que pagar por aquilo, tem que indenizar a pessoa por aquilo. Só que se ele jogar dinheiro demais, o que acontece? Inflação. Você tem que estabilizar isso aqui.